Salut vocês, tudo bom? Eu me chamo Marcel Marteau e esse é o canal Oui Gosto se Discute. Vamos assistir ao vídeo número 2, então acompanhe o vídeo comigo. Vamos passar para Piraquides. Embalagem excelente. Vou botar aqui, melhor. Embalagem excelente, pelo fato da parte de cima ser inclinada, ok? Chama mais a atenção do consumidor. Eu só achei desnecessário de novo a palavra em inglês, porque school, eu não entendo isso. Marcas internacionais, como eu já disse, fazem tudo para entrar no mercado brasileiro falando tudo em português, e as que são daqui do Brasil fazem o contrário. Não entendo isso. Vocês poderiam escrever, por exemplo, não, mas porque eu quero remeter à escola, temos aqui um quadro, temos aqui escrito como se fosse em giz, temos aqui lápis, tudo bem, vocês podem fazer isso. Mas por que não escrever recreio no lugar de school? Je sais pas, eu acho estranho. O desenho do menino é legal, mas por que está vestido de amarelo até as mãos? Se é uma coisa de escola, não sei, é um super-herói que vai à escola, não entendi muito bem isso também. E por ter apenas 5% de açúcar, como está dizendo aqui bem grande, afirma como ser o que tem menos calorias. Vamos ver isso no teste de quantidade de açúcar, se realmente ele tem menos açúcar que os outros. O saque é muito visível, muito bom, parabéns a Piracanjuba. É um nome difícil quand même. Saque muito visível, logomarca, azul sobre branco, muito bom também. O nome, como eu disse, é pouco imaginativo, usando inglês como base, kid, school, não sei, não gosto. Ingredientes, a mesma coisa que os outros, não tem diferença nenhuma. Conteúdo 200 ml. Contém 124 calorias e a fábrica é Bela Vista de Goiás. Vamos para o próximo. Fico triste de falar dessa embalagem. Realmente eu fico muito triste. Poderia até botar aquela musiquinha de tristeza que eu coloco nos meus vídeos, mas eu vou deixar para lá a musiquinha de tristeza, mas a minha cara já é de tristeza. Esta embalagem da Regina, o que é isso, por favor? É sofrível. É o mais gentil que eu posso dizer. A coisa mais bacana que eu posso dizer dessa embalagem é sofrível. É um desenho muito mal feito. Foto no fundo misturada com bolhas e desenhos. Eu fico imaginando a pessoa que teve o disparate de fazer uma criação dessa. Eu fico pensando na pessoa que teve o disparate maior ainda de aprovar uma coisa dessa, dizer que isso é bacana, bonito e colocar nas prateleiras para competir com todas essas embalagens que são muito bem feitas, muito bem pensadas, muito bem produzidas, muito bem desenhadas. E vocês fazem isto daqui, Regina. Você não tem vergonha na cara? Isso é horrível. Refaçam isso, por favor. A marca Regina tem um nome a zelar. Horrível isso. O saque, absurdo. Não, você procura o saque? Procura o saque. É o que você encontra aqui. Não tem telefone de saque, não tem Facebook, não tem WhatsApp. Eles estão nos anos 90. Eles colocaram aqui caixa postal. Oui, caixa postal. E colocaram aqui e-mail, com mesmo e-mail. Não sei mesmo se a pessoa que colocou nem queria botar. Talvez fosse só para escrever cartinhas e botar o selo para enviar. Eu não sei, isso é um completo absurdo da Regina. É melhor isso também, Regina. Coloca um telefone para o serviço de atendimento à clientela. Isso é horrível. O canudo também é o pior de todos. Todos os canudos, eles são flexíveis. Ou praticamente todos. Se eu mostrar aqui para vocês, praticamente todos os canudos são flexíveis. Vai ter um apenas que não é, que é do Italaquinho, mas pelo menos ele é um pouco mais grosso que o outro, mas ele também é reto. Cipinho também, flexível. Temos mais um também. Esse aqui é o Chocobon, que também é reto, mas é também um pouquinho mais grosso. Então não é o único, mas é horrível. Então, separar aqui. Regina.
Logomarca, marca consagrada no mercado, que lança um produto numa embalagem ridícula. Isso foi um tiro no pé. Eu não sei por que vocês fizeram isso. Sinceramente, menos dá vontade de comprar. Exatamente, menos dá vontade de comprar, isso é óbvio. Quando eu peguei no supermercado, eu disse, o que é isso? Regina disse chocolate. Eu digo, não é possível que eles fizeram isso. Não, sinceramente, é uma coisa horrível, isso é horrível. Nem fizeram um nome para o produto, não tem nome para o produto, está escrito chocolate, Regina Chocolate. A preguiça foi tanto que nem inventaram um nome para o produto. Eu também estou com preguiça, acho que eu estou com preguiça de provar esse produto, porque isso não me dá nem vontade de tomar o produto. Mas, como eu estou fazendo aqui o gosto para discutir, eu vou provar o produto. Eu espero que o produto seja maravilhoso, que seja o melhor de todos os produtos, que cale a minha boca, mas não vai calar porque a embalagem é horrível. Mesmo que seja o manjar dos deuses, o melhor chocolate de todos. Numa embalagem horrível dessa, o que vocês estão pensando? Melhor é isto. Porque apesar disso tudo, você também come com os olhos. Exatamente. É o que vai atrair você a comprar. Veja a embalagem de Nescau, por exemplo. Eles colocam ela mais alta que as outras. Porque vai dar a impressão para a pessoa que ela é maior, talvez tenha mais produtos. Ok? Tem a mesma quantidade, 200 ml. Mas quando a pessoa visualiza, ela vai querer, principalmente a criança, ela vai querer o mais grande, o maior, né? Em português, maior, vai querer o maior. Então, ela vai procurar esse tipo de embalagem. Então, vocês estão todos errados. Não sei. Muito ruim. Ingrediente, blá, 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 mesma coisa. Não sei nem se tem vitaminas, deixa-me ver. Não, tem nem vitaminas. Muito bem, bravo. Parabéns para você, deixa eu aplaudir. Conteúdo líquido 200 ml, contém 176 calorias. Fábrica em Governador Valadares, Minas Gerais. E se não gostaram da minha reclamação, faça uma coisa melhor. Todinho de PepsiCo. Vamos lá, todinho. Embalagem muito boa. O desenho do próprio bonequinho, que é a caixinha de chocolate do todinho. Se medindo para fazer crescer, está excelente, está muito engraçado isso, porque isso é uma coisa que quase todas as crianças gostam de ver, se está crescendo, se está maior do que estava antes, numa régua encostada na parede ou atrás da porta. Isso foi muito interessante e inteligente dessa embalagem. Eu fico até feliz de ver uma embalagem tão boa depois de uma tão ruim. Porém, o endereço da fábrica está numa cor muito escura e difícil de se ler. Foi quase impossível ler isso aqui. Outra coisa boa são as formas geométricas e as crianças menores se identificam. As crianças menores se identificam porque eles jogam com aqueles joguinhos de encaixar quadrado no quadrado, redondo no redondo, estrela dentro da estrela, hexágono. Inclusive, a França é chamada de hexágono. Les enfants de la patrie. Isso não ficou bom, isso. Eu acho que deve cortar isso. Deixa só na parte. Não, estou falando sério, porque eu não gostei disso. E você sabe que depois que faço o vídeo eu não assisto, então eu vou confiar em você que você vai cortar isso, ok? Então vamos lá. Ok. Então vamos voltar aqui. Crianças menores se identificam, pois tem vários joguinhos com quadrado, estrela, hexágono. Saque visível. O saque é muito bom. Muito bom. A Nestlé, um saque como se faz numa embalagem? Aqui, mais para baixo? Ok. Um saque como se faz? É aqui, assim que se faz. Logomarca vermelho sobre o branco. Muito bom. Uma das melhores misturas de cores, de contraste, é branco e vermelho. O nome é fácil e óbvio. Todinho, diminutivo da marca principal. Ingredientes é blá, 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 blá. A maioria das vitaminas em 15%. Isso é um ponto fraco do produto, porque poderia ter mais quantidade de vitaminas. Tem apenas 15% da maioria das vitaminas. Conteúdo líquido 200 ml. Contém 164 calorias. Fábrica em Feira de Santana, Bahia. Vamos para agora Trevinho Kids de Trevo. A embalagem, eu achei muito bonitinha a embalagem, é lúdica. Tem fadinhas,
preparando, jogando chocolate no leite, preparando a bebida. Pensa em algo feito com carinho, algo com atenção. Isso é muito interessante. Politicamente correto, uma fadinha afrodescendente, a única de todas as embalagens que tinha alguém afrodescendente nas embalagens. Em um país como o Brasil, que é um país mestiço, isso deveria ser mais colocado nas embalagens. Ok? Porque as crianças, em todas as embalagens, inclusive nesta aqui, as crianças têm olhos claros. Por Brasil, é um pouco estranho. Ok? O saque é bem visível. Deixa eu ver, está desse lado aqui. Aqui está. Muito bom o saque. Muito bom. A logomarca. O fundo é vermelho com letras brancas. É muito fácil de ver. Funciona muito bem. Eu acho, de novo, que deveria tirar essa palavra americana Kids e fazer um fundo branco com bordas e a letra colorida. Então, deixar só Trevinho e as letras coloridas, sem botar Kids. O nome Trevinho é óbvio, é simples, como Todinho, como a outra Italaquinho, Silpinho, mas funciona. É diminutivo e funciona. Vamos ver o que tem mais aqui. As vitaminas, 33%, está lá escrito. Então, soro de leite, blá blá blá. Tem pouca quantidade de vitaminas, ok? Os outros têm muito mais quantidade. Tem vitamina D, E, apenas. Tem cálcio, zinco, bom. Mas as vitaminas estão no percentual bom, 33%. Então, talvez eles tenham feito um equilíbrio nisso. Conteúdo, temos 200 ml, como quase todas as embalagens. Calorias, 146 calorias. E a fábrica fica em Sete Lagoas, Minas Gerais. E vamos para o nosso último produto, que é um produto que ele se destaca um pouco, como esse aqui também se destaca, porque é a base de água e arroz. Esse aqui não é base de água e arroz, mas ele é um produto proteico. Então, ele se chama IoPro, sem lactose, como também o Nescau zero lactose, ele não tem lactose, tá? A embalagem forte, interessante. Porém, nós temos aqui o famigerado chocolate que derrama. Não sei por que eles fazem isso. Me lembra um pouco com esse negócio aqui. Eu acho que vocês não tiveram muito cuidado. Mas sério, olha para isso. Parece o esse negócio. Deviam transformar esse desenho aqui. Não achei muito legal. Parece as pontas do... o saque visível. Onde está o saque? Onde está aqui? O saque está visível. O Danone agora está com duas logomarcas, duas ou três. Tem essa pessoa olhando a estrela. E temos essa daqui, como o sorriso embaixo. Eu entrei no site e eu vi que tem essas duas e tem mais uma. Estão fazendo vários tipos de logomarca. Bom, a logomarca, ela está um azul marinho, eu acho que são azul marinho, parece ser azul marinho. No branco se destaca bem, né? Agora, o nome eu achei estranho. IO. Mas IO do quê? De iogurte? Mas se bebida láctea não é iogurte, todas elas têm escrito isso. Bebida láctea não é iogurte. Então, por que o nome IO? IO do quê? Não sei, eu gostaria até que alguém me dissesse. Se vocês sabem por que chama-se de IO, entram nos comentários aqui embaixo das inscrições e tudo, e deixa o comentário de vocês. Uma coisa mais para falar dele? Não tem mais nada para falar. Temos aqui os ingredientes, que são um pouco diferentes dos outros, então eu vou ler. Leite parcialmente desnatado, concentrado proteico de soro de leite em pó, cacau hidratado, soro de leite, açúcar, o restante, o resto é a mesma coisa. Conteúdo 250, ele tem um pouco mais, um pouco menos que este e esse. Eu acho que esse aqui também tem 250, sim, 250. É o mesmo tipo de embalagem, inclusive, são embalagens iguais, mesmo tipo de embalagem. Conteúdo 250 ml, calorias, tem poucas calorias, 73 calorias apenas. Fábrica em Amparo, São Paulo. Então, se vamos comparar o Nescau Light, que é esse daqui, nós vamos ver que o Nescau Light, ele tem
97 calorias. Não é tão light assim, hein, Nescau, Nestlé. Podemos melhorar isso. Um produto que não se diz light tem... Tem 73 calorias, tem menos calorias que vocês. Bom, isso é o que eu podia falar, mas assim nós temos também uma informação interessante. Para quem gosta de curiosidades, vocês viram que quase todas as embalagens, quase todas elas, é da Tetra Pak. Quase todas elas são Tetra Pak. E eu procurei saber por que só tem Tetra Pak, né? Porque realmente é a melhor empresa, é a inventora desse tipo de condicionamento nessas embalagens. Quem inventou esse tipo, quem foi o pai do UHT, o que significa UHT é Ultra High Technology Temperature. Donc seria ultra alta temperatura. E ele se chama Nicolas Appert, é um francês, né, que foi, digamos, o pai dessa embalagem, esse tipo de processamento. A empresa é suíça, de origem sueca. Os Estados Unidos, eles não gostam desse tipo de embalagem. Os leites lá não ficam nesse tipo de embalagem. Esse tipo de bebida láctea ficam, porque é prático para as crianças levarem, mas o leite, os americanos não gostam desse tipo de embalagem no leite. Eles preferem o leite meio fresco, o leite que é feito na hora, processado na hora, mas sem esse tipo de condicionamento. Isso não funciona nos Estados Unidos. Eu vejo muito leite em galão, aqueles galões que tem um negócio. E isso, na alça, isso. Eles gostam desse tipo de leite, que eles têm a sensação de que foi tirado agora da vaca, etc. Eles sabem que não foi, mas enfim, dá essa sensação para eles. Então é isso que nós tínhamos para falar e vamos dar continuidade ao nosso vídeo. No próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos continuar com esse vídeo aqui, fazendo o teste de quantidade de produto, colocando aqui neste medidor para ver se tem a quantidade correta e fazendo também o teste de açúcar, como vocês já conhecem no outro vídeo que eu fiz com esse medidorzinho. Vamos ver se a quantidade de açúcar corresponde, pelo menos o único que disse que tem menos açúcar, 5% de açúcar, então ele vai ter automaticamente menos açúcar que todos. Vamos ver se isso é verdade no próximo vídeo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Vamos fazer assim, se você não gostou do vídeo, depois você dá um dislike. Mas começa a ver o vídeo, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é um canal novo, está começando agora para vocês. Estou tentando fazer vídeos de qualidade, com informações e espero que vocês gostem. Então, até o próximo vídeo. Au revoir!